Olá, pessoal. Nós vamos iniciar agora uma aula sobre fração de um número, tá? Observem aqui comigo o texto e aí eu vou explicando no decorrer dele, tá? Observe a situação a seguir. Edu tem R$ 100 e Lucas tem equivalente a 2/5 dessa quantia. Para determinar a quantia que Lucas tem, precisamos calcular 2/5 de R$ 100. Lembrando que o denominador da fração determina em quantas partes o todo foi dividido. Podemos representar assim. A quantia que o Edu tem, que são R$ 100, foi distribuído em uma figura dividida em 5 partes, e cada dessas 5 partes equivalem ao 100 dividido por 5, que é R$ 20, tá? Se nós somarmos R$ 20 mais R$ 20, R$ 20, R$ 20 e R$ 20, totalizam os R$ 100 que Edu tem, tá? No problema ali diz que o Lucas tem 2/5 do valor que o Edu tem, né? Como é que a gente representa? Observem a figura abaixo. Ó, 20 mais 20 são duas partes do 100 que foi dividido em 5, né? 100 dividido em 5 partes é 20 em cada uma das partes. Então, duas partes do 100 vai ser 20 mais 20, certo? Então, eu posso dizer que a quantia de Lucas, 2/5 de R$ 100, é igual, então, a R$ 40, tá? Outra forma de pensar é calculando. Nós temos aqui 2/5 de 100, né? E então, por regra, nós seguiríamos a ideia de que a gente pega o 100, que é o meu total, né? Divido em 5 partes, que é o meu denominador, e o resultado disso eu multiplico por 2, que é o meu numerador. Então, 100 dividido por 5 vai dar 20, e 20 vezes 2 dá 40. Resumindo, então, nós temos que 2/5 de 100 é igual a 40, tá? Essa aqui até é uma orientação mais precisa. Inclusive, nós tivemos alguns exercícios que pedia isso, mas eu testei vocês para ver o que vocês conseguem fazer, né? Aqui, então, está a explicação real de como se deve transformar, fazer, então, a fração de um número, tá? Complementando o conteúdo aqui, temos, então, frações equivalentes, tá? Algumas frações com numeradores e denominadores diferentes podem representar a mesma quantidade de um mesmo inteiro. E aí nós chamamos, então, de frações equivalentes. Observe as figuras. No primeiro retângulo, vale um inteiro. No segundo retângulo, está pintado a metade dessa figura, então nós temos um meio. No terceiro retângulo, nós pintamos 2 de 4 partes desta figura, ou seja, ela foi dividida em 4 partes, mas só estamos utilizando 2, e temos a fração 2/4. E, por fim, mais abaixo, nós temos o mesmo tamanho de retângulo dividido em 8 partes, onde nós utilizamos 4 dessas 8 partes. Se a gente observar a figura que representa 1/2, 2/4 e 4/8, elas representam o mesmo tamanho retangular, a mesma tira, a mesma parte de tira retangular, tá? O total delas é
um retângulo do mesmo tamanho e a parte pintada corresponde ao mesmo tamanho também, só que elas são representadas de formas diferentes. Então, o que isso significa? Significa que 1/2, 2/4 e 4/8 são equivalentes, eles equivalem, eles têm o mesmo valor comparado àquela figura ali, aquela divisão tem o mesmo valor, tá? E aqui, então, para finalizar essa aula, explicação, então, da simplificação de frações. Simplificar uma fração é determinar uma fração equivalente cujos numeradores e denominadores são menores que as frações, que a fração inicial. Aí eu vou te mostrar ali, vou mostrar ali para vocês, então, o exemplo logo abaixo, tá? Para isso, uma fração é simplificar uma fração é determinar uma fração equivalente cujos numeradores e denominadores sejam menores do que a gente já deu. Para isso, dividimos o numerador e o denominador por um mesmo número diferente. Observa o que a gente fez ali, ó. A fração inicial era 90 120avos, tá? E a gente foi simplificando ali, dividindo por 2. Só que assim, eu não posso esquecer, eu preciso sempre dividir tanto o numerador quanto o denominador, tá? Isso é regra. Então, assim, 90 dividido por 2 dá 45 e 120 dividido por 2 dá 60. Agora, eu consigo dividir de novo por 2? Não, porque 45 não dá para dividir por 2. Então, eu vou dividir 45 pelo próximo número possível, que é o 3. E aí, eu posso dividir o 60 por 3 também? Dá, os dois conseguem ser divisíveis por 3. Então, eu vou conseguir 45 dividido por 3 fica 15, 60 dividido por 20 fica, por 3 fica 20, tá? Temos uma nova fração que é 15/20. Essa fração aqui adquirida, ela pode ainda ser reduzida, tá? Então, qual é a possibilidade que nós temos nesse caso? 15 eu posso dividir por 5 e 20 eu também posso dividir por 5, tá? A gente pode dividir 15 por 3? Pode, mas o 20 não pode dividir por 3. Por isso, a gente faz a divisão por 5. Tem que ser o mesmo número para o numerador e o denominador. Então, 15 dividido por 5 dá 3 e 20 dividido por 5 dá 4. O que nos resulta, então, na fração irredutível, que é 3/4. Mas todas essas frações aqui, elas se equivalem, elas são, uma é a simplificação da outra, né? Se a gente observar lá em cima nos exemplos da fração equivalente, elas também são frações que podem ser reduzidas, tá? Por isso que eu citei a questão delas serem equivalentes. Mas era isso. Qualquer dúvida, eu gostaria que vocês entrassem em contato comigo, né? As próximas apresentações serão dentro de uma apresentação com indicadores. Essa aqui eu aproveitei o material que nós já tínhamos, tá? Obrigado, então, e até logo, pessoal.